assim, a pandeiro, vai cantando de reisada, né? Que fala aqui. Aqui fala reisada, né? Lá no Paraná fala folião de reis. Folião de reis, né? Ficou mais difícil, mas já tão bonito. Tinha uns nomes calmáticos, mas fala que eu ia atrás das crianças Quando lá. era pequena, batia na mesa do cipó. Lá era com um espada de pau, o pessoal corria atrás, né? Mas nós costumamos dar os presentes no Natal, né? Dia 25 de dezembro. Mas nos outros países, assim, a Rússia, a Espanha, principalmente a Espanha, dia 6 é comemorado mesmo festivo. Dia 25 é mais a parte religiosa, né? A missa, tem ali a ceia de Natal e tudo, mas não é muito assim dar presente. Quando é que se dá os presentes? Dia 6. Eu acho até interessante, né? Por quê? Porque realmente dia 6 é que Jesus recebeu os 3 presentes dos reis magos, né? E diga de passagem, a palavra mago naquela época significava sábio, né? Eles eram reis instruídos, né? Na astronomia. Não é astrologia, não. Tem gente que fala que é astrologia. Astrologia é coisa de espírito. A astronomia que estuda as estrelas, né? E aí eles, por uma noção interior do Espírito Santo, né? Tinha que ter, né? No profetismo, eles eram profetas, acho considerados profetas por causa disso, né? Inspirou a eles que aquela estrela que eles estavam vendo era uma estrela que vinha pronunciando o Salvador, né? E já tinham algumas profecias relativas a isso. Então eles escreveram cartas um para o outro, se encontraram no meio do caminho, né? Três reis em 3 reinos diferentes. Encontraram até chegar ao menino Jesus, né? Só que, na verdade, eles não chegaram só os 3 lá, né? Muita gente acha que foi só 3 homens sentados no camelo, né? Mas a gente vê quando fala quando Herodes, que mandou matar os inocentes depois das crianças, né? Quando ele vê os 3 reis magos, o que ele fica? Ele fica o quê? Todo mundo de Jerusalém fica o quê? Fica assim, encantado com a caravana, porque eram 3 reis muito ricos e, portanto, cada um deles tinha sua guarda, tinha seus escravos, tinha sua tapeçaria, né? Então não era só 3 homens no camelo, mas eram 3 caravanas. E pelo que a gente tem aqui na Bíblia, eram caravanas bonitas, né? Suntuosas, né? Mas interessante que eles dão a Jesus os 3 maiores presentes que poderia haver naquela época, né? Todo mundo sabe qual foi o presente que os irmãos deram? Incenso, mirra E ouro, né? Geralmente começa pelo ouro, né? Só começa pelo incenso, interessante. Né? A gente tem assim ninguém sabe qual dos 3 foi primeiro, né? Sabe que foram os 3 presentes, né? Mas geralmente a gente começa com ouro, incenso e mirra, né? Exatamente. Porque a gente começa pelo ouro, eu acho que meio pelo materialismo. Nunca pensei nisso agora estou pensando. Nunca tinha pensado nisso antes, né? Mas todo mundo fala ouro, incenso e mirra. A senhora começou pelo incenso, né? Senão que a senhora tem um lado espiritual mais forte que o meu ainda. Né? Viver o lado místico de Deus. Porque o incenso, justamente, é para mostrar que Jesus é Deus, né? Então o incenso é a Deus, né? Que é para ser adorado. Né? Até hoje a igreja usa o incenso, né? Em volta do altar, em Nossa Senhora, o Santíssimo, né? Então o incenso é um ato, ele simboliza a nossa oração que vai até Deus, né? A oração que vai até Deus é uma oração agradável, como um perfume, né? Como você já falou, né? Então o incenso ali representava a divindade do menino Jesus, né? A mirra, a imortalidade, que Jesus é imortal. E o ouro, que Jesus é rei, né? Geralmente nós temos um padrão de vida muito materialista, então a gente vai logo no ouro, né? O ouro, né? Que Jesus é rei. Depois a gente pensa na divindade. Mas eu achei interessante essa resposta por causa disso, né? Senão que o seu olhar é mais de água, né? Igual São João Evangelista. Vê logo Deus, verbo encarnado, né? Que a gente vê Deus aí no meio, né? Mas é interessante porque eles dão Deus ele quis mostrar que o filho dele era o Senhor de todas as coisas. Ouro, incenso e mirra, né? Tudo foi feito para a glória de Deus, né? Nós, pelo nosso materialismo, conduzimos isso a uma coisa meramente orgulhosa para nós mesmos. Então o pessoal vai com um maior esforço para tirar da terra o ouro, para limpar, para depois transformar em barrinha desse tamanho e colocar no cofre, que é onde é que fica esse cofre? Embaixo da terra de novo. De que adiantou, né? O ouro foi feito para, como houve uma época, em 1500 mais ou menos, que os portugueses faziam, para decorar as igrejas, né? Por que se decorava as igrejas com ouro? Ninguém come ouro. Ouro é um produto mineral, é para ser usado mesmo. E é para ser usado para quê? Para a glória de Deus, né? A questão do ouro, porque eu ouro, isso é uma questão humana medíocre, que materializou aquilo que deveria ser dado glória a Deus,
ele pegou para si, né? Mas houve épocas históricas, como eu falei agora, por exemplo, né, 1500, né, quando você estuda a história dos portugueses, quando eles iam pegar as especiarias, né, tinha coisa que valia mais do que ouro. Uma coisa que eu vi no livro de uma escritora chamada Elaine Sansot, já ouviu falar? Não? É uma francesa que se entusiasmou pelos portugueses, quando os portugueses começaram a fazer o comércio pelo mundo inteiro. Ela se encantou com a história dos portugueses. Então ela fez todo os melhores livros que conta a história dos descobrimentos portugueses é dessa Elaine Sansot. E aí eu fiquei impressionado quando os portugueses, lá estava escrito, né, que 2 sacos de pimenta do reino, não, perdão, desculpa, 2 sacos de ouro, só dava para comprar 1 saco de pimenta do reino. Aquele saco grande, né? Não é que esse aqui não, tá? Aí você vê a comparação, quer dizer, a pimenta teve uma época na história que a pimenta do reino era muito mais valiosa do que o ouro. Então, nessa época, o ouro também era usado o quê? Para as igrejas. A visão mais do ouro era para ornamentar as igrejas, o templo de Deus e tudo, né? E a visão mais era para as especiarias. As especiarias valiam mais. Noz moscada, pimenta do reino e tal, era muito mais considerado que o ouro. Até o sal, teve uma época que o sal era mais valioso que o ouro. Sal, que a gente compra de R$1. Tinha época que o sal era tão caro que se pagava os soldados com sal e não com ouro, né? Mas depois o ser humano ele vai colocando, quem coloca os valores somos nós. Se amanhã o pessoal disser assim, o mundo inteiro falar assim, olha, o ouro vale tanto quanto o alumínio ou o ferro, está todo mundo usando ouro para fazer isso, para fazer grade. Por quê? Porque nós aqui colocamos esses valores materiais, né? Mas o ouro ele sempre teve um simbolismo de ser incorrompível. Quer dizer, o ouro ele aguenta o sal, ele aguenta o sol, ele aguenta tudo. Por isso que faz aliança de ouro, né? Que é para aguentar todo o tranco mesmo, para mostrar que é uma coisa perene, lembra a eternidade, uma coisa que não se destrói. E ao mesmo tempo é uma coisa maleável, uma coisa que é bem maleável. Então ele representa muito essa realeza de Deus, porque não é uma realeza tirânica, não é uma realeza de sola de sapato, né, que vai por cima, esmagando, como nós estamos vendo gente aí querendo ser pior do que rei hoje aqui no nosso país, né? E nosso Senhor Jesus Cristo não é assim, né? Ele é um rei bondoso, é um rei maleável, mas é um rei eterno, é um rei que nunca vão conseguir tirar a sua realeza, porque ele é rei de direito e conquistou a nossa salvação na cruz, deu seu sangue por nós. Ele é misericordioso e justo. E aí que está, ele é rei de conquista, mas é aquele rei, como era na Idade Média, é o rei que se entrega pelo seu povo, é o rei que dá o sangue para defender o seu povo contra o mal. Isso é a verdadeira realeza. E esse era o rei que estava nascendo ali na gruta em Belém, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O rei de fato, rei dos reis, rei de todos os reis. E como nós falamos, o incenso já mostra que ele era o rei, mas era o rei Deus, né? A divindade de Deus. E a mirra porque ele iria ressuscitar, né? E mostrando que todos nós, como dizia São Paulo apóstolo, né? Todos nós vamos passar por um calvário, todos nós temos que seguir esse caminho desse rei, mas depois vem a glória eterna, vem a ressurreição. Bom, o fato é que na gruta em Belém, os três reis também representavam o quê? As 3 raças, né? O branco, o negro e o pardo, né? Então, todas as raças estavam representadas ali pelos reis. Para dizer, olha, esse aqui é o Salvador de todos os povos. Então, todos os povos que quiserem a sua salvação terão que acreditar em um só Deus, em um só Salvador, que é Cristo Jesus.